Boa tarde, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha, em mais uma aulinha de Física. Hoje a gente está aqui para terminar o exame de qualificação da UERJ de 2016, as duas últimas questões, questão 40 e 43. Vamos lá? Questão 40. Aceleradores de partículas são ambientes onde partículas eletricamente carregadas são mantidas em movimento, como as cargas elétricas em um condutor. Galera, dica, se ele já está falando cargas elétricas em um condutor, ele já está sugerindo a você, provavelmente, o conceito de corrente elétrica. Então, vamos lá. No Laboratório Europeu de Física de Partículas, o CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação no mundo. Considere as seguintes informações para compreender o seu funcionamento. Os prótons são acelerados em grupo de cerca de 3.000 pacotes, que constituem o feixe do acelerador. Esses pacotes são mantidos em movimento no interior e ao longo de um anel de cerca de 30 km de comprimento. Então, galera, você já sabe quanto esses prótons vão ter que andar. Então, eles vão ter que andar 30 km dentro desse anel. É o nosso ΔS, né? Cada pacote contém aproximadamente 10 elevado a 11 prótons. Então, cada pacote. Então, eu não tenho um total de 10 elevado a 11 prótons. Eu tenho um total de 3.000 vezes 10 elevado a 11 prótons. É o total de partículas que eu tenho, que se deslocam com velocidades próximas à da luz. E ainda bem que ele deu aqui embaixo a velocidade da luz. Então, você sabe a velocidade com que cada próton se move. Ora, se você sabe a velocidade, se você sabe o ΔS, tem como você calcular o ΔT, não é? Já que essa velocidade aí é constante. Além disso, ele fala que a carga de cada próton, ou seja, a carga transportada por cada próton, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Nessas condições, o feixe do CERN equivale a uma corrente elétrica em amperes da ordem de grandeza D. Então, olha que interessante, ele explorou três conceitos: corrente elétrica, ordem de grandeza e movimento retilíneo e uniforme, que no nosso caso, né, vai ser um movimento circular uniforme. Mas a fórmula envolvida é a mesma, V, ΔS sobre ΔT. Então vamos começar, galera. Primeira coisinha que a gente tem que lembrar é o conceito de corrente elétrica no interior de um fio condutor. Bom, a intensidade da corrente elétrica no interior de um fio é a razão entre a quantidade de cargas transportadas pelas partículas dividido, não é isso? Por um certo intervalo de tempo. Então, a quantidade de carga que atravessa uma seção transversal do fio num certo intervalo de tempo é o conceito de corrente elétrica. Quanto de carga passa por esse anel, galera? Bom, você tem que lembrar que essas cargas são transportadas por partículas. Quantas partículas nós temos? 3.000 pacotes, cada pacote com 10 elevado a 11 prótons. Essa é a quantidade de partículas que eu tenho. Cada uma dessas partículas, cada um desses prótons, transporta 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Pronto, você já tem aí a carga total transportada, ou seja, a carga total que flui através desse anel num certo intervalo de tempo. É esse intervalo de tempo aqui que a gente vai procurar calcular. Esse tempo é fácil de calcular, galera. Basta você lembrar que a velocidade é constante, então V igual a ΔS sobre ΔT. Trocamos de lugar o o ΔT com V, fica ΔT igual a ΔS sobre V. O ΔS você já sabe que é 30 km ou 30.000 metros sobre a velocidade. A velocidade aqui, ó, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso vai dar 3 vezes 10 a quarta dividido por 3 vezes 10 a oitava. Tranquilo até aí, galera? Dá para simplificar? Dá, ó. Cortamos o 3 com o 3. E aí você fica com ΔT igual a 10 a quarta vezes 10 a menos 8, já que o 8 sobe negativo. Isso dará 10 a menos 4 segundos. Beleza? Bom, tá quase acabando, né, gente? Agora,
a gente volta na expressão da corrente, que nós já vimos qual é, né? Ela já está escrita aqui em cima. Voltamos na expressão da corrente e aí desenvolvemos o ΔT. I é igual a, vamos lá, 3.000 vezes 10 elevado a 11 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo isso dividido por 10 a menos 4. Vamos lá, galera. Então, você tem aqui 3 que multiplica 1,6. 3 vezes 1,6, 4,8. O que sobram? Produto de potência de mesma base. Mantém a base, somos expoentes. 3 mais 11, 14, menos 19, menos 5. Isso aqui vezes 10 a mais 4, porque o 4 sobe. Então, daqui você conclui que a corrente vale 4,8 vezes 10 a menos 1 ampere. É isso que ele quer, professor? Ainda não. Ele quer que nós calculemos a ordem de grandeza disso que você acabou de achar, certo? Então, vamos lá calcular a ordem de grandeza. Como calcularíamos isso? Vamos lembrar da teoria? Então, você vai pegar o número que acompanha a potência de 10, que é o 4,8, e vai compará-lo com o 3,16. Se ele for maior, e é, o que você vai fazer? Pega a potência de 10 que o acompanha, que é o 10 elevado a menos 1, e soma 1 perdão, ao expoente. Então, mais 1. Fazendo essa continha, 10 elevado a 0. Essa é a nossa resposta. Chegamos ao gabarito correto, letra A. Tudo tranquilo, galera? Então, essa questão é boa. Envolve o conceito de corrente, velocidade e ordem de grandeza. Agora vamos para a próxima questão, que é a nossa questão 43. Em um pêndulo, um fio de massa desprezível sustenta uma pequena esfera magnetizada de massa igual a 0,01 kg. O sistema encontra-se em estado de equilíbrio com o fio de sustentação em uma direção perpendicular ao solo. Então, o que ele está falando, galera? Na situação inicial, é mais ou menos isso que eu vou desenhar aqui para você. Está aqui a esferinha, o pêndulo, na posição vertical, e aqui em cima é o nosso teto. Continuemos. Bom, aí ele fala o seguinte: um ímã, ao ser aproximado do sistema, exerce uma força horizontal sobre a esfera e o pêndulo alcança um novo estado de equilíbrio. Isso é importante, galera. Estado de equilíbrio, resultante zero. Com o fio de sustentação, formando um ângulo de 45 graus com a direção inicial. Então, a situação final é mais ou menos algo assim, ó. Então, esse pêndulo vai para uma nova situação de equilíbrio, onde esse novo ângulo aqui, ó, vale 45 graus. Admitindo que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a magnitude dessa força, ou seja, o valor dessa força, que força? A força que o ímã faz na esfera, que nós chamamos na física de força magnética, em newtons é igual a... Então, galera, olhando para essa figurinha, vamos identificar nessa nova posição de equilíbrio, quando ela está inclinada, as forças que nela atuam. Então, a primeira força que você não deve esquecer é a nossa forçazinha conhecida como peso. Força feita pelo planeta sobre a esfera. Ela é massa vezes gravidade. Vamos fazer logo essa continha? Massa da esfera 0,01, gravidade 10. Isso aqui dará 0,1 newtons. Mas só isso? Não, outras forças atuam, né? Outra força que atua nela também é a nossa tração, já que nós temos aí uma cordinha. E óbvio que deve existir um ímã do lado direito dessa figura, né? Atraindo essa esferinha magnetizada. Então aqui você também terá na horizontal a nossa força magnética. É inclusive essa força magnética que nós queremos. Bom, voltando para o texto, ele disse que essa esferinha está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a resultante é zero. Então, se sobre ela atuam 3 vetores, e você sabe que a resultante é zero, existe uma teoria que diz, lá de vetores, que a gente pode organizar esses 3 vetores adequadamente,
de modo a formarmos um polígono fechado, no caso, um triângulo. Então, como a gente rearrumaria esses três vetores, T, P e Fm? Poderíamos fazer, galera, algo mais ou menos assim, ó, para você entender bem como ficaria isso. Ih, a figura sumiu. Pera aí, galera, que eu vou voltar com essa figurinha aqui, tá? Deixa eu ver para onde que ela foi, que eu não tenho a menor ideia de para onde que ela foi. Se foi para a direita, se foi para a esquerda. Sumiu. Ah, tá. Voltemos a ela. Cliquei numa página errada. Brincadeira. Bom, vamos lá, galera. Agora sim. Agora a gente pode montar o nosso triângulo, tá bom? Então seria aqui tração. Tudo beleza? Olha lá. Tração. Aqui você vai ter a nossa força magnética. E aqui para baixo você vai ter a nossa força peso. Então está aqui a força peso, a força tração e a que nós queremos, que é a nossa força magnética. Beleza? O ângulo entre a força magnética e o peso é 90 graus. Está ali na figura 1 também, ó, entre peso e força magnética. E esse ângulo aqui entre a tração e a vertical é 45 graus. Então, entre a tração e a vertical, 45 graus. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 45, perdão, tem que dar 180, é claro que esse ângulozinho aqui também vale 45. Bom, então se você tem dois ângulos de 45 e um de 90, é claro que estamos diante de um triângulo retângulo isósceles. Então, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Essa é a principal característica de um triângulo isósceles. Ou seja, a força magnética apresenta o mesmo valor que o peso. E o peso nós já conhecemos, né, galera? Que vale 0,1 newtons. Então, a força magnética vale 0,1 newton. Com isso, encontramos a nossa resposta final e o nosso gabarito, que é a letra A. É isso, galera. Espero que eu tenha ajudado. Desculpem aí os pequenos erros, né? Que a gente está começando agora, mas vai melhorar. E gravem essas fórmulas envolvidas nesses 6 exercícios, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Fui!